A gastronomia no Brasil tem suas raízes no período colonial, quando a mistura dos povos indígenas, africanos e portugueses deu origem a uma culinária super diversificada. A nossa alimentação é muito marcada por diferenças regionais, então cada cantinho do Brasil teve uma influência específica e se desenvolveu da sua maneira. Eu sou a Bárbara Pereira e esse é o quarto episódio da temporada Comida como Cultura, um especial do podcast Por Onde Andei. Hoje a gente vai mergulhar a fundo no nosso próprio país. Como eu estava falando, a base da culinária brasileira é uma fusão de ingredientes e técnicas dos povos europeus, indígenas e africanos. Os indígenas tinham na mandioca a sua base alimentar, então criavam diversos pratos e bebidas a partir dela. Além disso, eles também usavam ingredientes como formigas, peixes e frutas em sua dieta. Quando os europeus vieram para cá e passaram a colonizar o Brasil, eles trouxeram os seus próprios costumes. Esse período compreende desde 1530 até 1822, então dá para imaginar que muita coisa mudou nesses quase 300 anos. A farinha de mandioca continuou sendo uma forte protagonista, as frutas também, e uma característica legal do Brasil é que, justamente por ser um país tão grande, com um território tão extenso, a culinária sempre foi muito diversificada. Pegando até o exemplo das frutas, a gente sempre teve uma variedade bem grande, porque cada lugar do país é propício para o plantio de cada fruta. Além das influências europeias, a culinária brasileira também absorveu elementos da cozinha africana, como o uso de azeite de dendê e a introdução de pratos como vatapá e farofa. Uma das estrelas desse cenário gastronômico é a feijoada, que chegou ao Brasil nessa época. Mas na verdade, esse tipo de prato é milenar, ali pela época do Império Romano. Se a gente parar para pensar e até para comparar, tem vários pratos parecidos com a feijoada, tipo o cozido em Portugal, o cassoulet na França, mas a feijoada tem as especificidades da culinária brasileira. O feijão preto, por exemplo, é originário da América do Sul. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Quem criou a feijoada? Pode ser que você responda que esse prato surgiu nas senzalas. Eu pensava o mesmo, que era uma criação da população africana que foi escravizada no Brasil, mas não foi bem assim. Muitos historiadores afirmam que a feijoada se desenvolveu no século XIX em restaurantes do Rio de Janeiro que eram frequentados pela elite. Ou seja, essa história de que a feijoada é um símbolo da miscigenação cultural, que tem as suas raízes nos povos africanos, isso não é bem verdade e há controvérsias. Eu pesquisei bastante sobre isso porque era uma coisa que eu mesma acreditava e percebi que não existe uma certeza absoluta sobre a origem desse prato. No que diz respeito às bebidas, a gente tem que falar sobre a cachaça. Ela surge lá no século XVI, durante a colonização portuguesa, e a sua história está relacionada com a produção de açúcar. O açúcar era produzido pelos portugueses nos engenhos e foi se consolidando como a principal atividade econômica do Brasil até o final do século XVII. Uma das etapas do processo de produção do açúcar no Brasil colonial era a cristalização do açúcar. Então ele passava por um processo de branqueamento que durava uns 40 dias. Esse açúcar cristalizado era dividido em vários tipos, e quanto mais branco o açúcar, mais valorizado ele era no mercado. Mas uma parte desse melaço não se cristalizava e ficava acumulado no fundo dos reservatórios ou então escorrendo para fora. Foi justamente esse melaço que foi utilizado inicialmente na produção da cachaça. Essa bebida virou a aguardente mais consumida no Brasil, principalmente pelos escravos e por pessoas de baixa renda. Lembra que no comecinho a gente falou sobre a extensão territorial do Brasil? Por conta disso, não dá para falar que tem uma única cozinha típica nacional. Cada região vai ter os seus pratos típicos. No Nordeste, o acarajé, o Norte tem o tacacá e o pato no tucupi, no Sudeste, destaque para o feijão tropeiro e por aí vai. Alguns estados específicos também recebem influências de países vizinhos. É o caso do Mato Grosso do Sul, por exemplo, que faz fronteira com Bolívia e Paraguai. Em resumo, a culinária brasileira é um reflexo da diversidade cultural do país, combinando essas influências indígenas, africanas e europeias, tudo isso transmitido em pratos únicos que formam uma das gastronomias mais ricas do mundo. Esse foi o quarto episódio da temporada Comida como Cultura. Se você quer mais conteúdos de gastronomia, dá uma passadinha no meu Instagram. O perfil é @barbara_pereira. Um beijo e até